Dinheiro entrou, saiu, mas eu não sei para onde é que foi. Eu tinha dinheiro. Eu tinha 50 mil meticais, 10, 5 mil meticais ou até 100 mil meticais. Contudo, eu gastei o dinheiro, mas não sou capaz de dizer em que coisas, ou itens, ou bens eu gastei o dinheiro. Não consigo rastrear e identificar os locais para onde o dinheiro foi. Olá, que eu Edgar Shauki, o seu coach financeiro, e hoje eu vou falar sobre orçamento. A razão pela qual, o motivo pelo qual as pessoas muitas vezes têm as finanças desorganizadas e fora de lugar é por falta de planeamento financeiro. Na vida, tudo se planeia. Imagine, você planeia o que comer, você planeia o que vestir, você planeia o que fazer no fim de semana. Você planeia o que vai fazer durante um determinado dia. Você planeia onde irá passar as férias. Você planeia onde quer estudar. Você planeia o curso que quer fazer. Você planeia a escola onde quer que os seus filhos vão. Você planeia praticamente tudo na vida. Mas por que não planeia sobre dinheiro? Ora bem, aquilo que nós chamamos de planeamento financeiro é aquilo que em dinheiro chamamos de, ou em finanças pessoais dizia, chamamos de orçamento. Por que isso é importante? Porque se você falha planear, você planeia falhar. O que quer dizer, o simples fato de você não planear, o simples fato de não ter planeado, já é um plano por si próprio. É por isso que a falta de planeamento nunca é uma desculpa. Ou por outra, ela não é aceite, porque não planear é um planeamento por si só. Lembre-se que eu falei sobre o sistema num dos vídeos anteriores. Procure no YouTube, lá está. Sistematize a sua vida. Tudo na vida funciona por meio de sistemas. Planeamento é um sistema que você está lá a criar de modo a que você possa melhor gerir o seu dinheiro, cada centavo que entra no seu bolso, para que ele não desapareça pelos ares e depois você não sabe para onde é que ele foi. A questão é que o dinheiro nunca desaparece. Olha, como costuma-se dizer, olha, desapareceu ou desapareceram 50 milhões do erário público. Desapareceram 100 milhões, 500 milhões, 2 bilhões? Dinheiro não desaparece, dinheiro não tem pernas próprias, dinheiro não voa, dinheiro não tem vontade própria, dinheiro não desaparece. Se o dinheiro não está lá, alguém o fez desaparecer, alguém o usou, alguém foi lá buscá-lo, alguém foi lá tirar e usou. A questão é, para onde é que foi o dinheiro? O motivo pelo qual as pessoas não são capazes de dizer, de determinar para onde é que foi o dinheiro. Isso é algo comum, isso é constante, acontece com muita gente. Possivelmente já terá acontecido consigo ou acontece com uma determinada frequência consigo. A razão pela qual isso acontece é por falta de planeamento. E esse planeamento em finanças pessoais nós chamamos de orçamento. Possivelmente você já ouviu falar de orçamento. Orçamento, quando você já ouve falar de orçamento, se calhar a única vez que se lembram do orçamento durante o ano é sobre o orçamento geral do Estado que não foi aprovado pela oposição. Ok? Mas não é sobre o orçamento geral do Estado, é sobre o teu orçamento que eu quero falar. Ora bem, quando nós falamos de orçamento, por que o orçamento é importante em primeiro lugar? Eu já disse o que é orçamento. O orçamento é um plano sobre como é que você vai usar o seu dinheiro. E no orçamento, o que é que lá tem? No orçamento tem lá aquilo que é a sua renda, a entrada e também os gastos. Então, em outras palavras, você sabe quanto entra no seu bolso ou quanto entra na sua conta e quanto é que você gasta. Mas não só. Você sabe para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Ora bem, por que isso é importante? Porque o orçamento é de extrema importância para a sua organização financeira. Já falei. Em primeiro lugar, ela permite com que você organize-se melhor financeiramente. Em segundo lugar, o orçamento permite com que você saiba onde o seu dinheiro está indo, para onde vai, o que está tirando o dinheiro do seu bolso. Número 3, ele permite com que você tenha controle sobre as suas finanças. Número 4, o orçamento ajuda a identificar possíveis lacunas. Você vai perceber quando você diz que não sabe para onde foi o dinheiro, por exemplo, a questão
questão de muitas vezes nós dizermos, olha, eu gasto mais do que eu consumo, ou não, eu gasto mais do que eu ganho, ou gasto mais do que eu faço. O motivo pelo qual isso acontece é por falta de orçamento. O orçamento permite com que você possa ter disciplina. A falta de disciplina financeira, ou seja, a indisciplina financeira, ela é resultante da falta de um orçamento. Quando você não tem um orçamento, não terá disciplina para gerir e usar o dinheiro de acordo com um plano estabelecido. Lembre-se que o orçamento é um plano. Uma vez estabelecido, significa que você tem que seguir a letra, sem acrescentar uma vírgula nem reduzir uma vírgula. Você tem que seguir sem aumentar um zero a mais e sem reduzir um zero a mais. Então, esses 4, 5 aspectos são os principais benefícios do orçamento para a sua vida. Então, você tem maior controle e proporciona e permite com que você possa gerir o seu dinheiro da melhor maneira. Ora bem, quando nós falamos de orçamento, como é que nós criamos um orçamento? É sobre isso que eu vou falar agora. Como é que você cria um orçamento? A melhor forma de criar um orçamento é com papel e caneta. Ou também pode, se preferir, pode usar uma planilha ou um aplicativo. Há uma dezena ou até centenas de aplicativos online grátis que você pode instalar no seu telefone e começar a orçamentar o seu dinheiro. Seja qual for a ferramenta que você preferir usar, não importa. O importante é que você tenha uma ferramenta. E eu vou começar com a mais básica. Papel e caneta, ou lápis e caneta. O que é que você faz? Tem 2 colunas. A primeira coluna é a coluna das entradas. É a coluna da renda. Nessa coluna, o que é que acontece? Você coloca lá a sua renda. Quanto dinheiro entra, ok? Se é uma renda, se a renda provém do seu salário, meta lá 5.000 meticais. Se, por exemplo, faz para além do seu salário, tem algum negócio que lhe traz dinheiro, meta lá. Então, você soma toda a sua renda. Quanto entra? 10.000 meticais. Ora bem, agora vamos para a segunda coluna, e a segunda coluna, que é a coluna da direita, é a coluna dos gastos, ou a coluna das despesas. Essa coluna o que é que faz? Ela permite com que você possa lá estabelecer, possa lá detalhadamente colocar as suas despesas ou os seus gastos mensais. Por exemplo, na lista ou na coluna das despesas, você vai colocar lá renda de casa, vai colocar lá transportes, vai colocar lá comunicação, sim, comunicação, telefone. Alô, você compra recargas para o telefone, coloque lá. Alimentação, você coloca lá. Se calhar tem que pagar mensalidades da escola da criança ou as suas próprias mensalidades, se estiver a estudar, coloca lá. Se calhar tem seguro de vida ou seguro de saúde, coloca lá. Mais alguma coisa, tudo que for. Se, por exemplo, está a pagar alguma dívida, coloca lá. Quanto dinheiro você paga com juros dessa dívida? Coloca lá. Se, por exemplo, o que é que mais está a acontecer? Tudo, mas tudo mesmo, se você está a poupar dinheiro para adquirir algum item, coloca lá. Se você tem algum investimento, coloca lá. Se você tira alguma percentagem e não é uma questão condicional, é um must, você deve fazer, ir algum valor para poupar todos os meses, coloca lá. E depois o que deve acontecer? Você calcula todas as suas despesas, calcula todos os seus gastos e você terá lá o que acontece. Você vai ter no final o total das suas despesas mensais. Então você sabe, tanto foi para a energia, tanto foi para a água, tanto foi para a renda de casa, tanto vai para transporte, tanto vai para comunicações, tanto vai para a internet, tanto vai para a televisão a cabo, tanto vai para a educação, tanto vai para a alimentação e por aí fora, tudo lá está calculado. O que é que deve acontecer? No final, o total das suas despesas nunca deve ser superior ao total das suas entradas ou do total da sua renda. No mínimo, ela deve igualar. Então, tem que zerar. Tem que fechar, a conta tem que fechar. Não pode ser superior. Porque se for mais, então você está violando a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Há um vídeo sobre isso. Procure no YouTube, no meu canal YouTube Edgar Shauk. Procure o vídeo, a regra de ouro. Lá está. E qual é a regra de ouro? É a seguinte.
Não gaste mais do que aquilo que você não tem. Não consuma para além daquilo que é a sua capacidade financeira de sustentar. Não tenha um estilo de vida sem a capacidade financeira para sustentá-lo. Essa aqui é a regra de ouro e a principal regra de finanças pessoais. É o beabá, é a primeira, é a base, é a chave, é a prioridade. Entender, respeitar e implementar. Quando assim o fizer, eventualmente haverá ordem, estrutura, organização nas suas finanças. Mas se violar essa regra, se violar esse princípio, eventualmente também irá colher as consequências. O princípio não falha, é tão simples quanto isso. Então, quando você tem mais do que ganha, então há algum problema aí, dá para perceber? Isso não deve acontecer. Mas se acontecer, e muitas vezes acontece com muitas famílias e com muitas pessoas, pelo menos nas minhas interações humanas, eu tenho reparado que é o comum. Ora bem, o que é que você faz? Agora é tempo de fazer um exercício, de fazermos uma ginástica. Agora vamos à lista das despesas novamente, se tiver esse problema. Ora bem, mas se as coisas estiverem a correr bem, se você gasta menos do que ganha, meu caro, minha linda, você tem os meus parabéns. Eu gostava de lhe dar um abraço, mas como não posso, não estou vendo você que está me vendo, receba o meu abraço virtual. Receba o meu aperto de mão virtual. Por quê? Porque você está no caminho certo. E eu quero lhe parabenizar por isso. Eu quero lhe felicitar por isso. E eu digo que você está no caminho certo. O meu conselho é: não descarrile, não desista, não saia desse caminho. Continue gastando menos daquilo que você ganha. Ora bem, se você não está nesta categoria, se você está gastando mais do que a sua renda, é momento para trabalhar. Agora, permita com que eu ajude. O que é que você deve fazer? 2 princípios. O primeiro é o seguinte: vamos para as despesas, porque o problema está nas despesas. Dentro das despesas vamos identificar lacunas, buracos, furos. Alguma coisa está extraindo dinheiro aí. Alguma coisa está tirando dinheiro do seu bolso, e é isso que eventualmente está criando problemas. Está fazendo com que você gaste mais. Vamos começar, por exemplo, pelas suas compras. Compra aquilo que é o seu rancho mensal. Alright, o que é que você compra? O que é que entra no seu rancho? O princípio aqui em termos de orçamento não é a questão de comprarmos o que é importante, mas aquilo que é prioritário. Gestão financeira é fundamental aqui. Quando nós falamos de gestão financeira, é de entendermos a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é prioritário. Existe um vídeo sobre o assunto. Vá lá, YouTube Edgar Shauk, encontrará um vídeo. A diferença entre o prioritário e o importante. Ora bem, quando se trata de finanças pessoais, quando se trata de despesas, quando se trata de gastos, você não deve colocar o seu dinheiro naquilo que é apenas importante, mas sim naquilo que é prioritário. Eu vou já explicar. Tudo que é prioritário é importante, mas nem tudo que é importante é prioritário. Comer, alimentar-se é uma prioridade, tá a perceber? Comer palone é importante, mas não é prioritário. Alô? Comer queijo é importante, mas não é prioritário. Ter lá o seu iogurtezinho é importante, mas não é prioritário. Ter televisão a cabo é algo importante para si, mas não é prioritário. Gastar dinheiro todos os fins de semana pode até ser importante para si, mas não é prioritário. Ir ao restaurante todos os fins de semana pode até ser importante, mas não é prioritário. Comprar roupa de marca pode até ser importante para si, mas não é prioritário. Usar o seu carro todos os dias para o serviço pode até ser importante, mas se calhar não é sempre prioritário. Já percebeu o que eu acabei de dizer? Saiba distinguir o que é importante e separá-lo com aquilo que é prioritário. Aquilo que você deve gastar, onde você deve gastar dinheiro é naquilo que é prioritário. Comece, o bom lugar por onde começar é
no seu rancho. O que é que você está comprando? Se calhar comprar sodas é importante, mas isso não é prioritário. Eu vou dar um exemplo. Uma das minhas alunas, quando estávamos nesta aula sobre orçamento, ela foi para casa. Eu gosto de pessoas que implementam, eu gosto de pessoas que tomam ação, não pessoas que apenas jovens escutem, dizem eu sei, mas isso não funciona. Finanças pessoais é 20% conhecimento e 80% comportamento. Dizer que eu sei, mas você não aplica, não significa nada. Então eu tenho grande respeito por pessoas que colocam as lições em prática. Esta mulher foi para casa e sentou-se, fez o orçamento dela. Ela depois trouxe a família toda, o marido e os filhos. Ora bem, quando ela pegou naquilo, fez as contas, ela descobriu duas coisas, se calhar um pouco mais. Ela descobriu, em primeiro lugar, que gastava tanto dinheiro em sodas, em refrescos. Número 2, consumiam tanto pão. Os filhos olharam para essa, mãe, gastamos tanto pão assim? Possivelmente não era necessário. Ela disse o seguinte: naquela noite o marido foi dormir sem falar com ela. Estava aborrecido. Ela não acreditou que havia tanto desperdício financeiro assim. O que é que estava a acontecer? Essas eram as lacunas. Esses é que eram os buracos. Ela teve a coragem, teve a ousadia. Ela descobriu: isto aqui, ter sodas em casa, pode até ser importante, mas não é prioritário. A propósito, nem saudável é. Então vamos fazer o quê? Vamos cortar. Tem que sair. Quando se trata de organizar, colocar as suas finanças em ordem, isso significa isso mesmo. Significa eliminar aquilo que não é prioritário. Comer polônia pode ser importante para si, mas não é prioritário. Elimine. Alô? Sim, a televisão a cabo até pode ser importante, mas quando se trata de finanças pessoais, quando se trata de colocar ordem, assumir controle sobre as suas finanças, o prioritário é o seu dinheiro, não é o conforto. Temporariamente, corta, elimine. Por que é que você está pagando por 50 canais quando só assiste 3, máximo 5 canais? Alô? Você não precisa disso, está gastando dinheiro à toa. Está a perceber? Corte, corte e corte. Por que é que você está usando uma viatura com uma cilindragem muito elevada quando você não precisa disso? Por favor, venda essa viatura, adquira uma viatura de pouca ou de baixa cilindragem, de baixo consumo, meu caro. Por favor, seja inteligente com as suas finanças, seja prudente com os seus gastos, seja sábio com a sua vida. Não seja tolo na forma de agir financeiramente. Não me digas, não me fala de escolha, mas meu status. Ninguém está preocupado com o seu status, ninguém está preocupado com o seu estilo de vida, ninguém está preocupado com as suas loucuras, a não ser os fantasmas que você criou. Por favor, desligue-se, divorcie-se dessas ideias. O seu dinheiro, o seu futuro financeiro está lá pelo bem da sua vida, pelo bem da sua saúde, pelo bem da sua relação, porque eu sei que isso já está afetando a sua saúde. Você já não está pensando bem, você já não consegue apanhar sono de noite, a sua relação com a sua esposa e com o seu marido já não está lá tão bem, porque financeiramente as coisas não estão a correr bem em casa. Então seja sensato, siga o meu conselho, coloque ordem, elimine o que deve ser eliminado. Seja corajoso, tenha coragem de fazer isso para o bem, para o seu bem, não para o meu bem. Mas se você estiver bem, eu me sentirei melhor ainda por lhe ter ajudado. Eu vou terminar aqui com a lição sobre o orçamento. Eu espero que lhe tenha ajudado. Eu espero que tenha acrescentado mais valia a si. Eu espero que tenha agregado valor para as suas finanças hoje. Eu quero ver a sua vida melhorando. Eu quero ver as suas finanças a melhorar. É por isso que eu estou aqui. O seu coach financeiro, Edgar Chauk. Bye bye. Nada mais falo. Shalom.